Pessoal, boa noite. Todos sejam muito bem-vindos. E primeiro de tudo, antes de eu começar a me apresentar qualquer pessoa que seja, eu quero falar que a gente está muito feliz que nessa live pessoas diferentes aprendem de maneiras diferentes, aprendizagem para todos no século XXI. Na nossa live, ela realmente é para todos. E nós estamos aqui com a Selma Cardoso, uma querida que está nos ajudando, fazendo a tradução para Libras. Então, eu primeiro de tudo vou só ensinar a vocês manterem a Selma na imagem, porque como aparecem várias pessoinhas, ou então vai no Speaker View, aparece só quem está falando. Então, eu vou pedir para quem quiser ficar vendo a Selma, traduzindo para Libras, vocês vão colocar no Speaker View, vai lá em cima do lado direito, tem um quadradinho escrito Speaker View, clica no Speaker View, e aí vai colocar a Selma, tem um negocinho que chama Pin Vídeo. Vai colocar a Selma nesse Pin Vídeo. Então, vai na janelinha da Selma, tá escrito Selma Cardoso, que está fazendo a tradução. Tem 3 pontinhos também na parte superior direita. Clica nesses 3 pontinhos e põe Pin Vídeo. Aí a Selma fica fixada na tela. Então, conforme todas forem falando, a tradução dela tá ali garantida, certo? E a gente está muito feliz. Quero agradecer muito a Selma, que vou até aqui falar para vocês um pouquinho sobre ela. E a Selma, ela é intérprete da língua de sinais, formada no curso de graduação em tradução e interpretação da língua de sinais, na UFSC, especializada na área da surdez e professora de atendimento educacional especializado. Selma, muito obrigada por você estar aqui com a gente. De forma aí tão... Foi tudo tão rápido, mas foi com tanto carinho, né? Que você aceitou essa nossa loucura. Que bom, que bom. Bom, agora sim, agora que essa era a parte mais importante, vamos começar nossa live sobre aprendizagem para todos. Eu sou a Patrícia Pina, sou arte educadora, sou arte terapeuta e sou coordenadora do Instituto Faces, junto com a Vera Márcia Pina. E eu quero falar um pouquinho do Instituto para vocês e depois eu passo a bola para as nossas convidadas. O Instituto, gente, nosso Instituto, ele é um instituto de formação e aperfeiçoamento das ciências da educação e da saúde. Então, nós temos alguns cursos de pós-graduação que são eles: arte-terapia, psicopedagogia e neuropsicopedagogia. Temos um aperfeiçoamento em orientação familiar e agora estamos vamos começar no segundo semestre a primeira turma de arte e reabilitação com a Tânia Freire, que está aqui com a gente. Ela junto com o Instituto Faces, ela em nome da Arte Reab, está coordenando junto com o Instituto Faces o nosso curso de pós-graduação em arte e reabilitação. Então, todos que quiserem mais informações sobre esse curso, sobre a arte-terapia, sobre a psicopedagogia neuro, podem falar com a gente. Eu vou deixar um e-mail aqui no chat para quem quiser entrar em contato direto, mas tem todas as nossas redes sociais do Instituto Faces, o Face, o site, o Instagram. Então, esse é um ponto super legal que está começando aí com a gente. Estamos muito felizes também. Nossas aulas estão continuando de forma remota. O curso vai iniciar de forma remota, ele não é EAD, mas ele vai ser iniciado de forma remota devido às nossas situações atuais. E é isso. Bom,
Vou deixar o e-mail ali. O e-mail é institutofaces.vera@gmail.com. Assim que eu terminar de falar, eu escrevo ali no chat para quem quiser mais informações. Eu vou pedir para a Pri, que como nós estamos inovando, eu acho que é uma inovação que nós vamos fazer aqui na nossa live, que tem que ficar. Essa primeira é a Libras, e a Pri vai me ajudar aqui a fazer uma descrição de imagem. Então, Pri, por favor, antes de eu apresentar você e a Rô, eu queria que você fizesse essa descrição de imagem para posicionar todo mundo, para fazer o destacamento espacial. E aí eu apresento as nossas convidadas e passo a bola para a Vera. Obrigada, Patrícia. Todos estão me escutando? Sim? Sempre. Então, quem acabou de falar foi Patrícia Pina. Ela está com uma blusa cinza, cabelos castanhos, soltos, e atrás dela um fundo branco em penumbra, em luz de penumbra, com uma samambaia à esquerda. Próxima quem vai falar para nós é a Vera. Estou correta? Vera Pina está falando, vai passar a palavra agora. Ela está vestindo vermelho, com um batom vermelho, cabelos loiros longos. E atrás tem uma planta e um fundo branco com uma poltrona. Obrigada. Só para localizar os nossos amigos com deficiência visual presentes. Obrigada, Pri. Depois ela vai ajudar a gente falando dela mesma e da Rosana. Bom, eu vou apresentar as nossas convidadas para daí passar a bola para a Vera, falar um pouquinho também. E nós estamos hoje como convidadas com a Rosana Giannoni, queridíssima, e a Priscila Mabi, que foi trazida para a gente pela Rô e já é muito querida também. A Rosana Giannoni, ela é pedagoga, psicóloga educacional, especialista em neuroaprendizagem e formadora de professores e gestores pedagógicos na divisão pedagógica do Ipiranga. Rô, super bem-vinda, obrigada por estar aqui com a gente. Que delícia, gente, que delícia. E a Priscila Mabi é pedagoga e psicomotricista, professora e formadora de professores no Centro de Formação e Acompanhamento à Inclusão. Pri, muito obrigada também, seja bem-vinda. Obrigada, obrigada a vocês. Bom, eu vou passar a palavra para a Vera, também coordenadora do Instituto, coordenadora e fundadora do Instituto. E todas as perguntas que vocês forem tendo durante a live, manda ali no chat, eu vou anotando no finalzinho, no fechamento, elas respondem todas as questões, certinho? E eu vou colocar aquele e-mail que eu falei para quem quiser entrar em contato com o Instituto, tá bom? Vera, com você. Muito bom, muito obrigada. Gente, olha, até eu fui surpreendida nessa entrada aqui, porque eu não sabia que a Pri ia fazer esse tipo de apresentação. Foi muito legal. Bom, Patrícia já falou, mas eu não tenho como não dizer. Selma, muito obrigada. Realmente, essa foi uma grande diferença que a gente trouxe, uma inovação. Mais uma, né? Porque a gente está brincando de inovar, de trazer um monte de coisa diferente. Estamos apaixonados por fazer live agora e estamos aí num programa de uma atrás da outra. E o que a gente tem, a maior preocupação é sempre
de trazer coisas com muita qualidade, e a resposta de vocês e o número de pessoas que estão aqui dentro com a gente e que têm nos dado os retornos confirmam isso. Então, isso para nós do Instituto, os professores que estão, vários aqui comigo, é a coisa mais importante. Então, a Selma hoje é o nosso grande diferencial, é a pessoa que vai ficar no destaque total, e eu acho que foi assim muito perfeito. E eu quero agradecer a Priscila, em particular, porque foi ela que nos deu. Gente, como que a gente não vai trazer a interpretação com Libras, né? E aí ela é que correu atrás, e elas têm bastante contato. A Patrícia depois já falou, ela já é professora também. Então, enfim, tivemos essa grande essa grande situação diferente para nós mesmos, tá? Bom, gente, eu fui passeando enquanto Patrícia falava nas outras telas, né? Porque agora nem o Zoom dá conta. Tem tanta gente maravilhosa que eu adoro, todos, queria falar de cada um. Gente nova que eu não ainda tive contato, então vieram aí de outros que vão dizendo nos seus meios de comunicação. Então, eu queria super agradecer, queria falar de cada um, mas infelizmente não é possível. Já vi o chat, já tem coisa escrita, bonitinho, muito obrigada por confiarem na gente também. Bom, Elis, você eu preciso falar em particular, porque eu não tinha te visto, a Lídia já. Elis, parceirona aí, que começou comigo junto, ela e a Lídia primeiro, depois Elis, e juntas, eu brinco que é a ádio eterno, né? Hoje, nossas professoras também. Lídia já vem com uma live, né, Tânia? E a Tânia, minha parceira mais recente, eu preciso dizer isso, porque estamos juntas aí na arte e reabilitação, que será agora é nosso filhotinho, né? É a caçulinha da turma. Então, a Tânia está a todo vapor, gente, já preparou um monte de lives, então nós vamos aí no caminho, vamos ter agora nas próximas semanas. Então, muito obrigada mesmo pela confiança. Bom, Rô, não tenho nem o que dizer, você é uma parceirona, nossa, uma amiga querida que ficou de muitos anos, professora de todas as nossas turmas, na arte terapia, e uma professora que é amada. A turma está aqui muito por causa sua. Porque eu disse, gente, vocês não sabem, mas é a Rosana. Aí o povo, uhul! Então, muito obrigada, viu? Obrigada mesmo. E é isso aí. Bom, gente, o que eu quero dizer para vocês hoje é que, assim, hoje é para a gente falar da importância da mudança do olhar e a importância do fazer diferente na educação. Uma educação para todos precisa de uma mudança de olhar e uma mudança no fazer. Há muito tempo atrás, o psiquiatra Carl Gustav Jung, os nossos alunos, ex-alunos, já sabem bastante, porque sempre falamos, ele, um junguiano, em quem a gente tem muitos nossos pés fincados, ele nos falou, já lá atrás, sobre os diferentes tipos de personalidade. E ele nos fala, então, da tipologia junguiana, onde as pessoas, ele vai nos dizendo que as pessoas são diferentes, por isso elas têm atitudes diferentes com relação ao seu interno e ao seu externo. Então, nós nos relacionamos de formas diferentes, e aí ele tem uma forma de nos colocar didaticamente essa tipologia. Passeando um pouco por todas essas aprendizagens maravilhosas, importantíssimas, no nosso fazer psicopedagógico, arte terapeuta, educacional, agora dentro da arte e reabilitação, a gente olha para isso e pensa, bom, se somos diferentes, também somos diferentes na nossa forma de aprender, nas nossas maneiras de aprender, que são muitas, são diversas. Então,
Se eu olho para isso e entendo que também aprendemos diferente, bom, então temos que ter formas diferentes de serem ensinadas. E é disso que a gente vai estar falando, de outras formas, né? O que eu integro, o que eu modifico. Tem pessoas que são mais lógicas, mais conceituais, tem outros que são mais práticos, tem outros ainda que são mais intuitivos, mais imaginativos. Então, todos eles precisam de formas diferentes a serem ensinadas para que eles aprendam tão bem quanto todo mundo. O que acontece é que nós temos uma coisa em comum para todo mundo, e é o que nos move, e eu tenho certeza de todos que estão aqui comigo, os nossos professores, os meus grandes parceiros, uma coisa move todos para uma aprendizagem verdadeira. E isto chama-se afetividade. A afetividade, ela é o fio condutor de qualquer aprendizagem. Não houvesse essa afetividade, ou quando não há, não vai haver aprendizagem. Depois eu preciso de toda a cognição, de todos os recursos, da neuro, tudo isso, mas eu preciso da afetividade. Então, se nós quisermos que todos aprendam, se faz urgente uma nova escola e uma nova forma de se ensinar. Acho que assim, estamos vivendo um momento bastante difícil em termos de educação, e aí nós podemos fazer a diferença. Se nós colocarmos uma sementinha em cada um de vocês, isto para nós já será grandioso. É a corrente do bem, é por onde se vai. E aí cada um rega, cada um traz o adubo, traz aquilo que é mais sagrado, mais importante. Uma nova escola, para mim, ela tem que trazer a permissão para que as crianças possam sentir prazer em aprender. Essa escola precisa fazer despertar do desejo de aprender, do desejo de buscar. E isso não dá para ser com padrões absolutamente rotulados e antiquados. Eu acho que uma escola diferente, ela precisa ter uma preocupação muito maior no caminho a ser feito, como faço esse caminho, do que, bem menos, uma preocupação com uma finalização de resultado, tentando padronizar e passando uma régua de um jeito que não é possível dentro da diversidade que nós temos hoje. Principalmente, essa escola precisa respeitar as diferenças de ser e de aprender de cada ser humano. E é isso que eu quero deixar para vocês. Eu termino com um desejo que foi manifestado por Rubem Alves, criatura maravilhosa, um grande batalhador da educação. Se ele estivesse aqui com a gente hoje, ele ia estar gritando, né? Brigou com Deus e o mundo, né? E, enfim, muitos de nós tivemos o privilégio de assistir palestras e palestras com ele, e ele nos deixou um legado belíssimo. E ele fez um desejo para sua filha e deixou escrito num livrinho desse tamanho assim, Histórias para quem gosta de ensinar. Acho que nem existe mais, mas eu tenho a delícia de tê-lo comigo. E eu passeio. E aí, isso bateu e eu falei, cara, ele escreveu hoje. Ele escreveu hoje de manhã e aí agora eu vou contar para vocês, porque é também o meu e eu tenho certeza que o desejo de vocês. Ele diz assim, o meu desejo é que você, com todas as crianças, seja aprendiz da alegria. E que a escola seja esse espaço onde se serve às nossas crianças os aperitivos do futuro, em direção ao qual os nossos corpos se inclinam e os nossos sonhos voam. Show.
Amei. Rubem, Muito bom. desejo que todos os sonhos nossos, dessas crianças, possam voar. E que os nossos corpos, Tânia, possam se inclinar. Bora! Bora. Rô, Pri, a palavra é de vocês. Muito bom, muito bom, muito bom. Pri, você quer me desenhar? Sim. Rosana Giannone, cabelos loiros, também soltos, esvoaçantes, com blusa preta, sob um fundo branco, com um quadro atrás. Não consigo visualizar o que está no quadro, mas está com a palavra. Muito boa noite, muito, muito boa noite. Vocês estão bem? Vocês estão bem? Que bom. Sim. Que bom. Sim. Sim, sim, abram esses microfones. Vocês estão bem, galera? Sim. Sim. Essa roda de braços longos, né? A live é uma roda de braços longos, cada um na sua casa, com esses braços esticados para nós conversarmos. Gratidão. Eu estou aqui com os admiráveis. Eu estou aqui com os admiráveis. Com aqueles que eu admiro. De verdade. Gratidão. Vamos conversar um pouco sobre essas questões. Trazer um assunto como esse, pessoas diferentes aprendem de maneiras diferentes. É fundamental, pessoal. O momento não é fácil. Nós temos que entender que nós, professores, dormimos profissionais presenciais e acordamos presenciais online. Quem acha isso fácil está muito enganado. Nós só estamos conseguindo o que estamos conseguindo porque a gente tem essa capacidade absurda, porque há tempos a gente batalha processos melhores de aprendizagens em condições sociais muito complexas. Então, esse momento é de uma realidade muito angustiante, muito difícil. E isso precisa ser claro para todos, tá? Dentro de tudo isso, dessa desconstrução que nós estamos, acontece ao mesmo tempo, de forma concomitante, um processo de construção. Então, é uma desconstrução, é guerra. Guerra desconstrói. E, ao mesmo tempo, é um processo de construção concomitante. Este processo, o que nós vamos abordar aqui, ele não é novo. Eu tenho aqui vários amigos, parceiros, vários admiráveis que fazem isso. Tá aí o professor Paulo, no meio da tela, com essa cara linda, e ele vai se ver aqui muito naquilo que a gente... Estou dando um exemplo de muitos que eu teria para dar aqui. Então, isso não é uma coisa de agora, mas agora, com a desconstrução e com a construção, nós precisamos, literalmente, fortalecer o pensamento para o tempo. Que tempo é esse? Que tempo é esse de agora em diante? E que escola realmente precisamos, se queremos, se desejamos que todos aprendam? A gente precisa entender uma coisa que é a seguinte: a gente tinha uma organização pedagógica normativa por muitos anos. Nós todos aqui nos constituímos em uma educação pedagógica normativa, tá? O que a gente está propondo aqui é uma discussão de uma organização pedagógica crítico-reflexiva. É diferente. Numa educação pedagógica normativa, o princípio dessa educação é a igualdade, certo? Todos são iguais
Quem não for igual é o diferente. Então, quem não é igual é o diferente. Aquele é o diferente. Ele é diferente. Ela é diferente. Ah, com ele é diferente. Com ele não dá. Com ele precisa ser diferente. No movimento, na concepção de um processo educacional, pedagógico, um processo pedagógico, crítico, reflexivo, todos somos diferentes. Porque somos diferentes. E porque a diferença aqui, nesse momento, ela é vista como possibilidades. Ela é vista de uma forma interessante. Ela é vista de uma forma que provoca aprendizagem para todos. Então, dentro disso, o princípio, dentro dessa concepção, que não é nova e há tempos nós discutimos, o princípio não é o da igualdade. O princípio é da equidade. Precisamos pensar e precisamos possibilitar um território de aprendizagens que literalmente gere, oportunize aprendizagem para todos nós diferentes. Trabalhar essa concepção, pensar isso é preciso. Porque nós vamos ter que nos desconstruir. Nós nos constituímos num processo. E isso tem marcas no nosso corpo, no nosso pensamento. Então, é um processo mesmo de desconstrução e reconstrução de concepção. Esse princípio da equidade, amados, ele dialoga, ele surge do encontro de inúmeras vertentes, de inúmeras pesquisas, de inúmeras áreas de pesquisa. Porque também é tempo de entendermos que o diálogo não é mais concordância. Quando a gente falava assim, ó, esta área dialoga com aquela, então tinha lá por trás a ideia de que elas concordavam. Diálogo não é mais concordância, diálogo é troca. Diálogo é possibilidade de perceber por diferentes ângulos. Diálogo é respeito. O que essa área está falando? Opa, deixa eu pensar por esse ângulo. Nossa, eu nunca tinha pensado nisso. Não conhecia isso. Preciso me aprofundar. Nossa, eu pensava assim, mas olha, se eu tentar dessa forma, pode ser que eu consiga um território de maior possibilidade de aprendizagem para todos. Então, nesse movimento de junção, de integração de áreas de pesquisas, né, que vem desde a década de 90, e que agora explode aí em possibilidades, né? Em possibilidades de ler, em possibilidades de ver, em possibilidades de participar, porque nós temos essa possibilidade hoje de uma forma mais fácil, e por isso, então, a nossa autoformação, e por isso, então, a responsabilidade pela nossa autoformação, a busca constante, o processo de busca constante, chegam então áreas, né, se constituem áreas que são chamadas as neurociências. Neurociência são várias áreas que se debruçam e que estudam o cérebro humano. O humano, porque o cérebro não é uma entidade lá. O cérebro, não, o cérebro é nosso, a gente tem aqui, nosso. A gente precisa encaixar. Estudar o cérebro é nos estudar. E perguntam, a área de educação, pergunta então para esse cérebro, como nós aprendemos, hein? Como nós, humanos, aprendemos o mundo.
E lógico que esse cérebro também, na junção, nesse diálogo com diferentes áreas, vai se mostrando histórico, cultural, social, fisiológico, emocional, químico, elétrico. Não se trata mais de uma questão fisiológica só. Eu penso de acordo com aquilo com os contextos que eu habito. Eu reflito o que me oferecem, o que eu tenho acesso. Eu vou pensar o quê? Da onde? Eu preciso vivenciar, eu preciso interagir. Quanto mais eu estabeleço interações e quanto mais amplas elas são, mais eu tenho possibilidades amplas de percepção, pensamento, linguagem. Essas áreas trouxeram grandes contribuições, elas trouxeram importantes descobertas. Mas algumas das descobertas que a gente vai pontuar aqui, porque na verdade é uma roda, né? A roda é uma provocação. É primeiro a questão das redes associativas. Nós apreendemos o mundo por associações. Redes associativas. Olha que louco. Eu vou associando. Nossa, ô professor, isso daqui eu vi um dia um negócio que lembrava isso. Eu vi um cartaz que falava disso daqui. Nossa, professor, da onde eu vim não era assim, não. Ah, não era? Não era. Você sabe que quando eu estava fazendo um negócio lá na minha cozinha, eu descobri que aquela aula de química tem a ver com a cozinha? Professor, você não vai acreditar. Eu lembrei do senhor. Eu estava vendo um filme. Professor, essa palavra... Nossa, minha avó falava. Que palavra é essa? As associações. As áreas vão se associando, as informações vão se associando e nós vamos gerando conhecimento, conceitos. Isso é uma grande descoberta. Outra grande descoberta é em relação à percepção. Tínhamos a ideia de que a percepção era desenvolvida com o passar dos anos. Já existem pesquisas comprovando que a percepção é inata. O bebê tem percepção. Até porque se ele não tivesse, ele não diferenciaria, não identificaria e não aprenderia. O que acontece com a percepção é que as integrações ampliam as percepções. Então, redes associativas, percepção. Quanto mais percepções, quanto mais amplas as percepções, maiores as possibilidades de aprendizagem. Outra questão que nos é oferecida, a importância dos territórios. Nós aprendemos nos territórios. Ao vivermos, ao vivenciarmos situações, ao pensarmos situações de forma coletiva, nós precisamos desses espaços que nos apresentam e que nos estimulam a novos conhecimentos. Porque o território também nos apresenta, porque nós somos culturais, históricos e sociais. Temporalidade, outra questão importante. Temporalidade, se somos diferentes, pensamos de formas diferentes, desejamos questões diferentes, nos estimulamos de formas diferentes e em tempos diferentes. Então, precisamos também desse respeito aos tempos de pensamento e reflexão. Não adianta eu pensar como é que eu proponho uma aprendizagem para todos que são diferentes, se eu não olho para os tempos dessa aprendizagem. Tem lá no meu planejamento um espaço para ouvir, um espaço para oralidade,
Isso é considerado como uma importante aprendizagem? Ou só consideramos o que está registrado? Então, essas áreas vão nos trazendo importantes descobertas. O que acontece é que essas importantes descobertas, elas não podem ficar ali encaixotadas, porque essas importantes descobertas, elas literalmente iluminam os processos educacionais. Não adianta, não chegaremos a outra praia indo pelo mesmo caminho. Se eu quero outra praia, eu que me atrevo ao outro caminho. E isso é difícil, mas é extremamente possível. Nós estamos fazendo e podemos fazer mais. Tá? Nessa construção de ideias metodológicas, de novas posturas metodológicas, de novas descobertas, foi nesse movimento que surgiram pesquisas e metodologias denominadas como desenho universal para aprendizagem, o DUA, atividades multimodais, projetos colaborativos, projetos pedagógicos, organização de sequências didáticas potentes, rompendo com aquela ideia da lista de atividades desintegradas. Resolução de problemas como metodologia para todas as áreas de conhecimento, não só a matemática, todas as áreas de conhecimento. Mediação pedagógica como um posicionamento desse professor no território. Por quê? A gente precisa ter claro que isso só é possível realizar essas metodologias quando a gente muda algumas estruturas e gera estruturas pedagógicas que têm como princípios contextualização, problematização, sistematização. Tempos intencionais no nosso planejamento. O que é contextualizar? O que é você pensar determinados conteúdos em diálogo estreito com o contexto e gerando para esse estudante possibilidades de se articular com esses conteúdos. O contexto, ele possibilita o protagonismo. Se eu não contextualizo, eu não possibilito o protagonismo. Se eu colocar qualquer um de vocês extremamente admiráveis para escrever sobre qualquer coisa e eu não contextualizar isso com vocês, a performance de vocês não será a mesma se eu contextualizar. Então, este momento é uma estrutura importante quando pensamos territórios para todos aprenderem. Não estou falando para todos aprenderem igual. Estou falando para todos aprenderem. Porque nós estamos no princípio, na concepção da diferença. Uma outra coisa, a problematização. A maioria dos nossos cursos, pedagogia, cursos específicos, qualquer área, a própria psicologia, a gente vem questionando essas áreas. Porque a maioria de nós aprendeu a ouvir. Já ouviu isso? A gente ouve pra caramba, né? A gente aprendeu a ouvir, a gente sentadinho na carteira, aquela coisa fofa, ouvindo. Aula expositiva, aula expositiva, aula expositiva. Aí um ou outro se atrevia. Pá, levanta a mãozinha, faz uma pergunta. Um ou outro. Aí tinha aquele momento, atividade coletiva. Se você visse, tinha 100 atividades individuais e uma coletiva.
Exposição. Eram ações que existiam, mas eram ações pontuais. A gente está falando da inversão aqui, tá, gente? Por quê? Como que eu problematizo? Perguntando. Então, nós temos dificuldade para perguntar. Nós, professores. Mas qualquer um de qualquer área, não o professor. Porque todo mundo passou por uma escola normativa. A menos quem tem 20 anos. Quem tem 20 anos já está num movimento de construção mais diferenciado. Mas a maioria passou. Não nos convidaram a perguntar. A criar boas perguntas. A provocar. E nós agora precisamos aprender a criar territórios que provoquem o pensamento. E muitas vezes, o território bem preparado e bem planejado, ele se torna provocativo na natureza do planejamento. Quando o estudante vai lá e fala, o que será isso? Você conhece? Já viu? Nossa, eu nunca tinha visto isso. E agora? E essa poesia? Quem ouviu? Você gosta de poesia? Eu não, professor, eu não gosto de poesia, não. Ué, você não gosta de MC? Lembra dessa história, gente? O rap, você não gosta de rap? Mas rap é poesia? Como é que funciona isso? E esse quadro? E essa pintura? E esse local? Vocês sabiam o que significa esse local? Por que essa placa? Quem foi essa pessoa? Esses movimentos, essa ação também é estrutural. E importantíssima. Porque pensamos a partir dos desafios propostos. Então, se contextualizamos, se problematizamos e se sistematizamos, estamos caminhando para processos muito mais reflexivos. Sem isso, não estamos caminhando para processos reflexivos. Não dá para fazer marromenos. Ou a gente faz, ou a gente não faz. Certo? Diante de todas essas questões, pessoal, vários autores foram trazendo e propondo e pensando e constituindo, porque dentro desses territórios não há uma receita única. Como é que eu faço isso aqui? Não há uma receita única. Por quê? Porque o território é protagonista. Então, aqueles estudantes geram uma organização particular. Então, não tenho como fazer um modelo de educação. Tenho como fazer concepções claras, princípios claros, posicionamentos intencionais, muitos estudos e muito planejamento. Tá? Voltando para o DUA, que é uma metodologia proposta na década de 90 por pesquisadores, né? Tem dois pesquisadores importantes aí que vão propor, o Meyer e o Rose, e eles vão propor com um grupo de pesquisadores. Então, são dois pesquisadores que vão, a Anne Meyer e o David Rose, que vão propor com um grupo de pesquisadores de um instituto chamado CAST, que é um instituto norte-americano, e eles vão propor que esse termo, que era da arquitetura para acessibilidade, a Pri vai tocar nesse assunto, ele fosse usado de uma forma mais ampla, para pensar desenhos, cenários universais para a aprendizagem da maioria de todos os nossos estudantes. Certo? Muito que bem. Mais tarde, lógico, esses processos de pesquisa foram se desenvolvendo, as neurociências foram se apropriando dessas pesquisas e ampliando esta discussão, e Gordon, que é um outro teórico, depois a gente vai dar os referenciais, a gente também fez uns slides aí para deixar com vocês, para provocar mais pensamentos, e tudo isso vai para vocês, não é, Verinha? Né? Perfeito. Então, ele vai propor, provocar o planejamento, organizando esse planejamento em 3 redes. Ô, Paty, a gente consegue colocar esse slide? Essas redes,
ele usou a organização cerebral, a forma como o nosso cérebro funciona, se estrutura, para organizar essas 3 redes que facilitam o nosso planejamento. Dentro, na proposta de territórios universais para aprendizagem, de desenhos, de cenários universais. Tudo isso que a gente está pontuando está nesse primeiro slide, a gente pode passar, Paty. E a gente vai parar e dar uma olhada aqui. Que áreas são essas? Pense em áreas e pense em redes. Aqui a gente pode usar encontrar como área e pode encontrar como redes. Nós temos uma necessidade humana cerebral de reconhecimento. E para que a aprendizagem se potencialize, nós precisamos saber o que está sendo tratado. O que vamos estudar. Se somos diferentes e aprendemos de formas diferentes, precisamos criar modos múltiplos de apresentação. Do mesmo conteúdo, em situações diferentes, de formas diferentes, de conteúdos que se integrem de forma diferente. Então, a gente selecionou aqui algumas provocações. Quando você planeja, você toma cuidado para pensar se as suas alternativas oferecem informações auditivas. Um som, um vídeo, a leitura gravada, para aquele que a percepção auditiva é mais potente. Você também toma cuidado para ver se o seu planejamento oferece alternativas de informações visuais. E quais? Como? Que letra? De que forma? Com qual tamanho? É sempre igual? Precisa ser igual? Quem te disse? O seu planejamento oferece opções para o uso da linguagem, de expressões, de símbolos, dentro daquele contexto, dentro daquele território, dentro daquela interligação de conteúdos. Você esclarece terminologias. Opa, pessoal, vamos parar aqui que eu acho que pode ter uma dúvida. Não, só se me pergunta. Ué, mas espera aí. Planejamento antecipa as nossas ações. Será que todo mundo está entendendo? Será que todo mundo entendeu? Será que foi reconhecida esta informação? Usa diferentes línguas? Tem medo? É difícil? Preciso? Num mundo como o nosso, de interculturalidades, de tantas diferenças, promove essa compreensão. Você ilustra suas atividades? Eu estou falando imagem intencional, né? Na normativa, a gente tinha imagem, muitas vezes aquela florzinha com a borboleta do lado do texto. Gente, isso pode ser muito bonito, mas não é esse. É a imagem intencional. Como eu seleciono as minhas imagens? Sempre eu proporciono imagens para que aquele aluno com determinadas questões no processo de leitura e escrita possa reconhecer pela imagem o contexto do conteúdo a ser trabalhado. Eu proporciono isso. Se todos somos diferentes, eu tenho que proporcionar para todos uma imagem, 2, trabalhem em grupo, olhem. Aquele que não precisa se beneficia. E aquele que precisa, acessa.
Eu trabalho com processos de reconhecimento, de transferência e generalização. Eu provoco, nesse momento do reconhecimento, esses processos. Pessoal, vocês lembram que vocês falaram com o professor, com a professora Andréia, sobre determinado assunto? Lembra o que vocês falaram com ela? Olha aqui, gente, o que isso aqui tem a ver com o que ela falou? Nada, professor. Sou professor de geografia, Andréia de língua portuguesa. Não. Por isso os projetos pedagógicos e projetos colaborativos são metodologias que dialogam com essas realidades, com essa concepção. Porque nós precisamos integrar. Nós precisamos integrar. Uma outra área, uma outra rede cerebral importantíssima e que foi aqui organizada como área de estratégia, ela vem nos perguntar: nós usamos no nosso planejamento múltiplas formas de ação e de expressão? Nós trabalhamos com organizações motoras amplas. Eu coloco esse estudante para andar, para sentar, para sair daquele lugar e poder ver por outro ângulo. Ou a sala de aula é ainda o nosso espaço sagrado? Não, pessoal. Os territórios, o território é composto, o território de aprendizagem, ele é composto pela nossa mediação. Eu tenho que romper com esses processos se eu quero passar para uma ação mais reflexiva e crítica. Tem aluno, tem estudante que senta na carteira, ele recebe aquela carteira, abaixa, é uma posse, ele toma posse em fevereiro daquela carteira e ele entrega a carteira em dezembro. Pessoal, nós não vamos chegar a outra praia pelo mesmo caminho. E nós podemos fazer outro. Ninguém pode, só nós. Essa é a verdade. Nós oferecemos opções de expressão e comunicação para eles. Por que dá tanto resultado ações em que eles protagonizam? Mas dá um medo enorme, lógico. Por quê? Porque sai do nosso controle das nossas marcas normativas. E se a gente não tem uma gestão de apoio que nos ajude nesse processo, a gente tem que dar respostas que nós ainda não temos. Porque o território vai ser explorado. E isso não quer dizer que não está sendo bem planejado. Nessa área, a gente está respondendo ao como vamos trabalhar. E a outra área, que também é uma estrutura cerebral importantíssima quando pensamos em aprendizagem, é a área afetiva. Nós proporcionamos opções para incentivar o interesse, otimizar a escolha individual e autonomia, minimizar a insegurança e a ansiedade, otimizar a relevância, o valor, a autenticidade. Tá faltando mu ali, a gente leu 15 mil vezes e não encontrou. A gente promove a colaboração e o sentido de comunidade, ou a gente acha que isso vai acontecer sem planejar? Não. Ele vai trabalhando e ele vai se desenvolvendo com autonomia. Não, se ele não tiver interesse, ele nem vai aprender tudo que ele pode. Se ele não tiver escolhas individuais, se ele não puder fazer escolhas individuais, quando é que ele vai exercitar a possibilidade de consequência e o desenvolvimento autônomo? Se tudo nós propomos de forma individual, puxa vida, quando é que a gente vai criar grupo? Imagina aquela estudante que não tem todas as
condições estabelecidas numa concepção normativa se ele se sente seguro numa sala de aula? Discutimos relevância nos nossos conteúdos. Tem 2 autores que eu gosto pra caramba, o Nunes e o Madureira, que também acho que estão nas referências, assim, que eles vão pontuar que o DUA, o Desenho Universal para a Aprendizagem, ele perpassa por uma gestão de currículo. Currículo é poder. E por planejamentos coletivos. Não é possível criar um processo como esse sem o coletivo. Quando a gente cria um processo desse sem o coletivo, é terrível. Porque a gente tem que ficar o tempo inteiro legitimando o processo. Agora, se o coletivo pensa junto, esses territórios se tornam mais ricos. Porque também somos diferentes, não precisamos fazer as mesmas coisas. Tem professor que tem determinadas habilidades para constituição de determinados territórios, mas tem outros que têm para outras. Podemos pensar juntos as ações. Essa concepção pede coletivo, pede discussão do que, do como e do porquê frente a planejamento intencional e coletivo. E os resultados têm sido muito interessantes. Em todas as escolas que nós enxergamos modelos metodológicos dessa forma, sempre a aprendizagem está muito presente. Pri amada, todo seu esse momento de roda. Obrigada, Rosana. Vocês estão me escutando? Sim. Tá bom. Então, eu sou a Priscila, boa noite. Estou aqui com... Olha, é importante que vocês vejam, porque isso daqui comunica, a imagem comunica, né? E eu escolhi a cor vermelha para colocar esse encharpe, eu tô com encharpe vermelho, sobre um fundo com tijolinhos brancos e um quadro com cachorrinhos. E eu escolhi esse fundo vermelho aqui com uma intencionalidade. Com a intencionalidade de que eu queria que vocês vissem o meu rosto. Mas a minha câmera, que ela é bastante rebelde, ela não está querendo funcionar muito bem. Se ela não usar, eu tenho uma câmera a postos aqui também para a gente poder conversar um pouquinho. Rosana tocou num assunto chave para a gente hoje. Ela deu uma chave nas nossas mãos. Ela deu a chave das redes. Ela falou para a gente, a partir, né, de diversos estudos, mas eu vou puxar a partir de Gordon aqui, que ele traz do Desenho Universal para a Aprendizagem, a questão das redes de reconhecimento, estratégias e afetivas. Aprendizagem, para começar a conversa, é afetividade, né? E primordialmente, ela sai da onde essa afetividade? Ela sai da interação. Ela sai do outro. Ela não sai de mim. Para ela sair de mim, eu preciso de muito estímulo, de muita vontade, de muita afetividade. E nesse sentido, o Desenho Universal para a Aprendizagem, ele vem trazendo algumas questões de direito muito importantes, que eu vou tocar aqui também para vocês. Ele traz os princípios de assegurar o direito de todos e todas à educação, a acessibilidade e a quebra de barreiras. Mas eu vou quebrar as coisas? Vamos quebrar tudo. Do ponto de vista que a gente vai ter que quebrar esses paradigmas ali que ainda nos assombram em relação a essa educação que a gente está se propondo a deixar para trás, principalmente nesse momento de desconstrução.
né? E a gente tem alguns marcos muito importantes, né, que já estão presentes. O principal deles é a LBI, é a Lei Brasileira de Inclusão, né, de 2015, que vem para garantir o direito ao acesso, à permanência, à participação e à aprendizagem das crianças com deficiência, né, crianças, jovens, bebês, adultos, idosos, ou seja, dos estudantes com deficiência, altas habilidades, TGD e pelo DSM-5, transtorno do espectro autista TEA, né? E isso é muito caro, porque nós estamos num num tempo histórico em que a gente precisa destacar para garantir o espaço, o direito, né? Que é algo que realmente precisamos nos colocar juntos em prol dele. E se a gente parar para pensar num ponto de vista que a doutora Isabel Maior traz para a gente, que a deficiência, ela só existe porque ela é consequência do despreparo de uma sociedade. Olha em que ponto estamos. Ela só existe por conta do nosso olhar. Nós, como sociedade, não conseguimos ainda olhar para as pessoas como se todos fôssemos diferentes, mas porque nós não somos iguais. Eu não sei quem inventou isso. Essa coisa do igual não existe. Cadê a forma? Né? Tanto falamos, nós formamos, nós somos formados. Realmente, nós passamos por esse momento, nós fomos educados, né? Nossas infâncias ali, pensando nas pessoas ali mais maduras, né? Como eu também, e que traz ali, exceto como a Rosana falou, de 20 anos para cá, essa galera jovem, eles não têm tantas marcas quanto nós. Mas nós temos muitas marcas de um estigma, né? De vários estigmas, e essas marcas, elas ficam no nosso corpo. A gente vai carregando elas, porque nós não aprendemos só com a cabeça. Nós somos corpo todo. Quando a gente vai para uma sala de aula, nós estamos lá inteirinhos. E para dialogar com no desenho universal para aprendizagem, a gente também, além desses princípios, a gente tem também a acessibilidade, a independência e a autonomia. O desenho universal, então, ele sai de um modelo arquitetônico, né, que é o desenho, que ele sai da arquitetura e vai para a educação. E ele vai para a educação para justamente arquitetar espaços de aprendizagem, espaços que promovam a potência, o olhar potencializador de aprendizagem. A gente não olha mais para o estudante como alguém que está em construção. Não, eu considero os seus conceitos. Então, quando a Rosana traz redes vão formar conceitos, e conceitos são significados. O que o meu aluno traz de significado? Quem é ele? Né? Eu vou ter ali 1 ano ou 2, ou dependendo da proposta curricular, eu vou ter até mais, para descobrir, e mais ainda, para o processo de educação nesse sentido, ele auxilia. O professor, ele é um mediador, mas ele também ele proporciona, ele oportuniza esse conhecimento do aluno com ele mesmo. Ele vai descobrir quais são os canais ativos desse meu aluno. Como que ele se comunica? Eu vou provocar escutas aonde eu vou entender o que o corpo dele fala, como que ele se transmite através desse corpo, dentro do espaço de aprendizagem que eu estou promovendo. Quais são os canais sensoriais ativos dele? E aí eu vou trazer também o trabalho do professor Van Dyck,
né? Um professor que vem da minha área de atuação, que é a área da surdo-cegueira e deficiência múltipla, holandês, né? Nos deixou recentemente, né? Era da Perkins School, então teve todo um trabalho lá em relação aos canais sensoriais e toda uma estrutura de comunicação, né? Nesse sentido, quais são esses canais? Quais seriam esses canais, né? Eu tenho aqui pessoas mais auditivas na minha sala de aula. Eu tenho pessoas mais visuais. Eu tenho também aquelas crianças, né, aqueles estudantes que são mais proprioceptivos, vestibular. Eu tenho 8 canais sensoriais ativos no meu corpo. E aí eu entendo quando o corpo do meu aluno fala sem parar a partir do pé que está batendo, a partir daquele aluno que está levantando, que está se cutucando, se coçando, com movimentos voluntários ou não. E aí eu posso entender que ele aprende sim, ele está dizendo para mim que ele está se comunicando, ele está se expressando. E eu tenho também aquela pessoa que precisa sentir, né? Eu tenho aquela é mais tátil, que ela é mais áptica, porque o tato em si, ele está no nosso corpo inteiro, né? Esses canais ápticos é um sistema muito mais complexo que envolve o corpo todo, em todas as sensações de pele, calor, preensão, frio, diversas sensações ali que a gente vai se aproximando. E não são sensações únicas, são sensações que se reúnem e que dentro de uma experiência, né, que a gente está proporcionando lá na sala de aula, dentro dessa experiência, elas vão nos revelar estilos de aprendizagem. Mas que estilos são esses? Como que eles se conversam? Como que isso vai se revelando? Então, vamos imaginar aqui que eu tenho algumas informações. Então, pensando na comunicação como carro-chefe de todo o meu olhar para o aluno, para o estudante. Eu tenho aqui, pensando que a comunicação, eu vou emitir, né? E eu vou me comunicar, eu vou expressar e eu vou receber uma informação. Pensando aqui nas informações, como que elas vão chegar? Elas são mais visuais? Eu tenho o estilo visual, o estilo verbal, né? E o meu aluno visual, ele prefere imagens, gráficos, informações visuais diversas. E aí também é muito interessante a gente usar as cores a nosso favor. As cores comunicam o tempo todo. E aí eu não estou falando também só daquele estudante que tem uma baixa visão. Eu estou falando também, se o meu estudante ele tiver uma idade ali mais avançada, ele também vai se beneficiar. Também vai se beneficiar de um destaque, de um fundo preto, né? Um contorno, ou um fundo vermelho. Ele vai se beneficiar bastante. Ele é mais verbal, ele ouve, ele lê, ele gosta de ouvir, ele gosta de ler, ele explica a partir de palavras, ele precisa de palavras para se expressar. Se expressa melhor com elas. Ou como que ele percebe as informações? Isso tudo vai me ajudando a definir um estilo. Ele é mais sensorial, ele prefere coisas concretas, ele precisa dessa materialidade, ele analisa fatos, ele é processual, ou ele é sequencial. Ele prefere informações apresentadas de uma forma bem linear para que ele consiga atingir aquele conceito central. Ou ele é mais global. Ele aprende com abordagens mais holísticas, ele gosta que a gente destaque o centro para depois ver os assuntos adjacentes. Como que ele se organiza? E aí a estratégia, por exemplo, dos mapas mentais, nas metodologias ativas, conversam muito com o estilo de aprendizagem desse aluno. Ele é mais ativo, então ele gosta de manipular objetos, ele gosta de trabalhar em grupos, ele gosta de fazer todas as experiências físicas e motoras amplas, ele aproveita bastante. E é assim que ele resolve os problemas apresentados no cotidiano.
Ou ele é reflexivo, ele gosta mais de uma análise, de pensamentos, gosta de resolver os problemas por conta própria. Olha quantas diversidades, quantos estilos de aprendizagem eu tenho aqui. E se vocês forem pensar em vocês mesmos, como estudantes ali na vida escolar de vocês, nós não somos apenas um tipo. Não, nós temos uma mistura deles. E aí eu vou trazer para vocês, dentro da leitura da professora Maria Bove, e que quem trouxe para a gente essa leitura foi a professora Shirley Maia, grande Shirley Maia, e Vula Economides, né, da RINSA, trouxeram para a gente todo esse trabalho do professor Van Dyke, que nos propõe a fazer um mapa de comunicação do meu aluno, e isso me ajuda muito quando eu tenho um aluno de estrutura não verbal na minha sala. E aí não interessa qual a diferença ou qual a deficiência que ele tenha, mas me ajuda a compreender como ele se comunica. Logo, me comunicando com ele, eu vou compreender como ele aprende. Dessa forma, vamos colocar aqui um aluno, vamos colocar aqui um estudante para a gente pensar um pouquinho na trajetória desse estudante. Eu tenho um estudante aqui que ele é visual, então vamos lá, vamos fazer a leitura. Se ele é visual, ele tem ali o órgão da visão preservado, ele consegue, né, antenar informações visuais, ele é um estilo de aprendizagem, ele é sequencial, ele aprende de uma forma mais linear e ele é ativo pra caramba. Ele gosta de movimento, de ação, de esporte e ele não consegue parar quieto. Mas isso é lindo, porque é o corpo dele, quanto mais agitado ele está, quanto mais motor, nossa, quanto mais eufórico ele está, mais aquele corpo vai comunicar, estou atento. E aí eu vou prestar atenção nesse nível atencional dessa criança. Mas, vamos supor que essa criança está com um desafio, aí uma situação, problema, ela tem um texto informativo, cheio, bem denso, né? Cheio de informações ali aglutinadas, para ele conseguir, e aí eu tenho um hall de 10 perguntas para responder. Isso para ele é um desafio que vai exigir dele muita, mas muita autorregulação, vai exigir dele uma disciplina, uma maturidade e muita inteligência emocional até para conseguir reunir aquelas informações. E enquanto ele vai adquirindo tudo isso, que leva tempo, e muito tempo, que foi outra coisa que a Rosana trouxe aqui para a gente fortemente, a gente tem que aproveitar esse tempo, porque a gente às vezes passa tempo demais ofertando essas atividades, que o aluno, durante esse tempo, esse aluno vai ser estigmatizado, provavelmente, como não aprende, não presta atenção, e o que vai acontecer com ele? Ele vai se afastar desse objeto de estudo. Ele vai perder a afetividade. E às vezes até com a disciplina, com o próprio professor, vai quebrar um pouco o vínculo, vai ficar enfraquecido. Quando eu estou... Agora, se eu for um professor atento ao estilo de aprendizagem dele, eu consigo sim proporcionar experiências, ambiências, né, territórios, espaços, ações, propostas, aonde eu vou dialogar com esse estilo de aprendizagem dele, ele vai me dando esses feedbacks, e através desses feedbacks, ele vai descobrir como ele aprende. Ele não precisou percorrer tanto tempo, ele não precisou se frustrar tanto. E nesse ponto é muito interessante, porque quando a criança, o estudante em si, ele descobre como ele aprende, ele já se sente potente, ele é feliz, né? E a felicidade em aprender é tudo que a gente precisa para ter uma vida, né? Para ter uma vida de sucesso, eu preciso de prazer ao estudar. Eu preciso, né? Porque isso que vai compor um estudante. E eu gosto muito, vou fechar aqui com uma reflexão muito linda do Van Dyke, desse professor tão querido que a gente estuda, que eu
Lamento muito não tê-lo conhecido profissionalmente, mas é quase uma homenagem. A criança dá significado quando associa estímulos. Então, eu estou oferecendo, nas minhas propostas, pelo menos umas 3 ou 4 experiências sensoriais para que os meus estudantes consigam demonstrar a sua potência de aprendizagem. E aí a gente fica para pensar e para estudar um pouco mais essas materialidades, essas diferentes formas de comunicação, porque desse ponto de vista, que bom que somos todos diferentes, que é nas diferenças que a gente pode refinar as nossas práticas e que também todos podem ser felizes na escola. Que escola não é só para cumprir currículo, tabela, horário, é para a gente ser feliz também. Obrigada. Oi, Pri, muito legal. Gente, sinceramente, vocês são maravilhosas. O chat está carregadinho de informações desse tipo, né? Que delícia ouvir vocês. Parabéns. Eu acho que é isso mesmo. A gente está querendo transformar algo para que haja prazer e um movimento diferenciado, pelo menos que venha devagarzinho, mas que ele cresça muito, né? Para que haja realmente uma aprendizagem significativa para todos mesmo, né? Então, acho que vocês trazem isso tudo com muita propriedade, tá? Muito bom mesmo, gente. Patrícia, como é que a gente caminha? O pessoal não mandou nenhuma pergunta, só foram elogios mesmo, quanto vocês são maravilhosas, o quanto amam assistir às aulas de vocês. Parabéns às duas professoras, tema importante, apresentado com novas possibilidades, transformar a ação, reflexão necessária e urgente sobre estes canais de aprendizagem. Muitos elogios desde o começo. E eu acho que agora, se tiver alguma perguntinha, o pessoal coloca aqui, mas acho que vocês podem fechar da forma que vocês quiserem, uma consideraçãozinha final entre vocês duas, para a gente amarrar. E se o pessoal quiser mandar propostas de outras lives, porque eu acho que aqui é um tema que ele, nossa, carrega para muitos outros temas, e esse tema pode ser destrinchado muitas outras vezes. Então, acho que se vocês quiserem fechar com alguma palavra, com alguma colocação, fiquem à vontade. E eu quero agradecer de novo e vou deixar aqui no chat o e-mail para o pessoal, se quiser mandar uma pergunta depois, e também para quem quiser o material que elas fizeram, que a gente acabou aqui, ficou na conversa, não mostrou todos os slides, porque acabou que ficou uma conversa tão gostosa, né? Mas a gente vai disponibilizar esses slides com, inclusive, a bibliografia. Então, eu vou deixar aqui um e-mail. E aí, quem quiser este material, por favor, me solicite por lá, tá bom, gente? Então, ó, tô colocando aqui. Perfeito. Eu quero falar um pinguinho assim. Pensei que vocês fossem encher de perguntas. Eu acho que o pessoal ficou tão babando, assim, ouvindo vocês falando. Preparada. Queria ouvir muitas coisas, assim. Eu tenho vontade de ouvir vocês, as lives de vocês. Tenho muita vontade. Tem muita gente aqui que eu tenho vontade de ouvir a live de vocês. Né? Eu quero... Pri, posso só falar antes? Você quer falar antes, amor? O que você quer fazer? Fica à vontade, Rô. Gratidão, viu? Vontade nesse movimento. Gente, a gente tem que parar
e pensar qual é a real intenção. Nós somos capazes. Qual é a real intenção? A gente tem um sistema difícil, cheio de problemas. A gente tem muitas lutas, ok? Ok? A gente tem muitas lutas. Educação é para os fortes. Mas nós temos que parar e ver qual é a nossa real intenção. O que nós queremos? O que nós queremos de verdade? Nós queremos mesmo minimizar as barreiras. Nós queremos mesmo ampliar as aprendizagens para todos. Nós queremos isso? Se nós queremos, eu vou deixar três caminhos porque não há um caminho. 3 caminhos porque não há uma resposta, certo? Mas há alguns caminhos. Fortaleça o seu papel de pesquisador. Vá lá no espelho, depois dessa live, e escreve: eu sou um pesquisador, eu sou uma pesquisadora da educação. Se ninguém falou isso para você, cara, eu vou falar agora. Vocês são pesquisadores. Falem, somos pesquisadores. Vai, berra aí na live. Abre o microfone. Grita, eu sou pesquisadora. Fala. Pesquisadores. Sou alfabetizadora. Somos pesquisadores. Pesquisadora! Pesquisadora. Viva! Nós sabemos. Muito bem, isso tem que ser feito. Porque a gente é todo dia desvalorizado e não legitimado. Se a gente não fizer isso, a gente não aguenta a bronca, tá? Então, todo dia lá, mantra. Eu sou pesquisadora, eu tô aqui. Então, fortaleça. Leia. Leia, não entendeu? Leia com alguém, leia junto. Tem livro que a gente não entende nada. Você lê 200 vezes, você tem um ataque, você tem certeza que você é analfabeto. Você fala, aí você precisa do parceiro, que aí ele vai, te mostra aquilo. Você fala, puta, era isso. Leiam no coletivo. Fortaleçam o planejamento coletivo. Chama seu colega, senta junto. Seja chato. Vamos fazer juntos? Não vão querer todo mundo. Mas você vai ter que ser, se você acredita nisso. Você vai ter que ganhar a medalha do chato da escola. Tá? Fortaleça o seu protagonismo. Nenhum material está pronto. Todos precisam de você, do seu olhar. Olha, desmembra, quebra, puxa, vincula, procura. Não sei. Vou pegar isso aqui com isso daqui. Talvez esse daqui. Não, tira esse daqui. Isso aqui tá bom. Isso aqui não tá bom. Confia. Estuda e confia. Talvez sejam esses caminhos. Eu vou terminar com um negocinho aí que aquela N daquela série tá falando. Agora eu tô apaixonada. Toda hora eu vejo essa série. Ai, né? E aí ela fala um monte de coisa, tem um monte de coisa que tem tudo a ver, né, com esse momento. Primeiro, é um momento do humano, né? Antes de tudo, nós precisamos cuidar de nós humanos. Humano cuidando de humano. E aí ela fala uma coisa que eu gosto pra caramba, que acho que tem muito a ver com esse nosso momento de transposição. Não há um caminho certo na arte ou na vida. Às vezes, não há nenhum caminho. E você deve demolir paredes e esculpir o seu caminho. Andar através das madeiras. Empurrar os tocos para chegar aonde precisa. Não tenham medo. Se tiverem medo, lembre-se, todos nós estamos com medo. E não é nenhum problema. Gratidão. Nossa. Amo. Tem um monte de gente aqui que eu penso e eu amo. Ó, que legal. Obrigada, gente. Lindo, amei. Pri.
Ah, exatamente o que a Rosana falou, não tenho nem o que dizer depois dessa situação de N, né, dessa série que está nos encantando. Que a gente possa ter essa força de desconstrução e que nós possamos aprender que é juntos que nós devemos seguir. Né? Professor, nós somos pesquisadores e por isso que a gente precisa conversar muito, a gente precisa estar muito junto, discordar muito, confrontar muito, para a gente se fortalecer, mas juntos, nada de porta fechada. Obrigada, gente. Muito obrigada, Pri, muito obrigada. Gente, eu estou simplesmente assim de queixo caído. Eu concordo com muitos que foram falando o quanto fecharam com chave de ouro. Bom, Rô, essa série ela é encantadora do início ao fim e eu acho que nós estamos num lugar, além deste ensinamento dela, que é uma das coisas lindas, mas eu acho que nós somos aquela professora que chega depois daquele homem conservador, doido, que era um professor, e ela entra de calças em 1907, mais ou menos, num canto qualquer do Canadá, e ela diz, vamos nos conhecer, vamos afastar essas mesas e essas cadeiras e vamos sentar no chão. Gente, aquelas meninas com aquela roupinha de 1900, aqueles meninos, eles olham, eles falam, como assim? Não foi exatamente essa frase. Mas eu acho que nós somos essa. A gente está entrando porque a gente quer quebrar paradigmas, quebrar esse conceito que vem sendo esgotado, né? Por um fazer que hoje tem tanta gente bacana trazendo coisas dessa maneira, coisas novas. Vocês estão à frente de uma secretaria. Então, assim, eu acho que isto faz a diferença. E é importante. Acho que a gente trazer vocês, trazer esse olhar, para mim, foi uma noite extremamente profunda, de muita reflexão e de muita gratidão. Realmente, desse povo todo aqui até agora, e sem dúvida. Eu queria falar um por um de todos que estão aqui, é um monte de gente, e estou muito, muito feliz. O que dá para a gente fazer, Nice, dona de escola, aqueles que a gente vai vendo mais facinho, a gente tem que falar e não dá tempo e não dá condição. Todos esses queridos professores que falaram tanto quanto vocês são importantes, vários fizeram isso, e pessoas queridas que passaram a fazer parte da nossa história também agora. Muito, muito obrigada. Eu contei para vocês que a gente está nessa vibe das lives, que nem diz a meninada. Então, para quem quiser, a semana que vem nós vamos ter uma outra, que aí, hoje nós falamos dessa educação no sentido profundo, né? Em olhar, em modificar, ampliando esse nosso jeito, com toda essa proposta de tipologias diferentes, o quanto isso é importante. E aí, a semana que vem, nós vamos trazer uma professora queridíssima também, que é a Ana Helena Banzato, e uma nova professora que está conosco, que é a Cláudia Brasil. As duas. A Cláudia vai falar direto de Portugal, ela mora lá, está sempre fazendo essa ponte Brasil-Portugal. E sabe do que a gente vai falar? A gente vai falar agora do lugar do terapeuta e do educador dentro da sala, onde nós vamos trazer o herói deste momento, essas crianças e esses adolescentes, a jornada do herói nesse momento de pandemia. E nós vamos falar do medo. Vocês trouxeram, a Pri falou, a Rô falou, estamos todos com medo. Então, nós vamos falar de alguns arquétipos que são fundamentais. E uma coisa que vocês falaram, um arquétipo da separação, o que eu tenho que fazer de seletividade, o que eu tenho que escolher neste momento, né? O que serve, o que não serve mais. Então, a semana que vem eu acho que ela vai integrar lindamente.
estão todos convidados, a gente vai mandar o convite novamente a partir de amanhã, e se a gente puder ver vocês aqui de novo, com muito carinho. Teve alguém que falou que tinha uma saudade de mim aí, e eu não consigo muito ver, porque vai passando, mas desse jeito da gente conversar livremente, brincando, dando risada, né? Mas eu também tenho muita saudade. E que bom as lives desse gênero, porque vocês estão tendo a oportunidade também de se encontrar, né, Vitória? A Anice, todo mundo aí, todo esse povo. Então, assim, é uma gratidão enorme. Rô, parabéns. Pri, parabéns. Selma, perdi a Selma aqui no meio do caminho. Maravilhosa, parabéns! Maravilhosa. Eu não quero, eu tenho que agradecer muito todo mundo e fazer, assim, justiça, né? Porque realmente todos falaram muito. Teve muita gente aqui que escreveu assim, muitas perguntas, mas pouco tempo. É verdade, gente, já estamos a 1h30, não dá para a gente, né, avançar. Porém, já deixaram tema, Rô e Pri, já deixaram tema. Vamos olhar com cuidado, sim, eu não me lembro mais, nem vou falar, porque eu vou pegando, eu pareço meio louca, né? Então, mas já está guardadinho e vamos propor as próximas, sim. Para quem está aqui conosco essa 1h30, o meu muito, muito obrigada. Saibam que todos vocês, de fato, moram no nosso coração, no meu em particular. São pessoas que estão construindo com a gente, né, Rô? Você está comigo, acho que desde o começo aí também, se não lá da primeira turma, mas em seguida. Lídia Lacava, que está aqui, minha parceirona de monte, 40 anos, eu acho, e são pessoas de uma qualidade que vocês viram, todos. Muito, muito obrigada, tá? De coração. Patrícia Pina, muito obrigada, muito obrigada. Obrigada! Parceirona que eu tenho agora, né? Agregada. Eu falei que ela não ficou contente só de ficar na casa da mãe, saiu da casa da mãe e continua com a mãe. Muito obrigada. Olha, sem ela, a gente não ia fazer desse jeito. Então, é de uma praticidade, de uma outra. Viu, Pri? Ela é aquela que vai organizando, pá, pá, pá. Sequencial. Maravilhosa. Obrigada, Pati. Obrigada, meninas. Obrigada. Obrigada. Gente, boa noite. Boa noite. Obrigada, Rosa. Obrigada, tchau, Tati. Tchau, Célia. Meninas, muito obrigada. Meninas e meninos, bom descanso a todos. Muito obrigada. Tchau, obrigada. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau, obrigado. Tchau, tchau.